Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite pelo Brasil, e muito também me orgulha de saber que fora dele estamos sendo ouvidos. A felicidade são momentos que vive e construo, brilhe comigo, somos luzes. Queridos irmãos, que delícia estarmos aqui na Web Rádio Estação da Luz de Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, falando um pouquinho no programa Semeando Luz e Amor Conversas Espíritas. Aqui queremos também agradecer os nossos parceiros, Coromandel Espírita de Minas Gerais, Rede Doutrina e Espiritismo do Rio de Janeiro e Rádio Deus Conosco de Maceió, Alagoas. Tomemos uma atitude altruísta. Quando alcançamos os níveis mais amorosos de nossa consciência, sentimos uma alegria profunda em compartilhar a nossa energia e vitalidade com todos. Quando atendemos às necessidades dos outros como se fossem nossas, criamos um estado de união e abundância que sugere natural e sincronicamente os nossos atos. A atitude altruísta acontece de modo espontâneo e silencioso e visa o bem do outro, seja ela uma pessoa ou um ser qualquer da natureza. Nesse processo, aprendemos que quanto mais damos, mais espaços criamos para receber e passar adiante o fluxo de vida eterna e abundante que se faz presente em cada ato de serviço altruísta. Do Livro das Atitudes, de Sônia Café. E aí, como é que está o seu dia? A sua tarde, a sua noite? Aqui, na cidade de Socorro, interior de São Paulo, já estamos na média de 24 graus. E aí, aonde você se encontra? E nós vamos saber já já. O que vamos conversar hoje tem muito a ver com o último dia deste mês. Exato, hoje, 30 de setembro de 2021, último dia do Setembro Amarelo. Mas não é o último dia da campanha, que é permanente de prevenção ao suicídio. Pois bem, queridos irmãos, aqui, hoje, o que vale para nós é buscar o acolhimento, o esclarecimento e transferir
a quem está buscando encontrar uma razão para viver, que está buscando entender o porquê de sua vida e não vê mais opção senão a tristeza. Para o nosso bate-papo desta manhã, vamos trazer novamente a conversa, as reflexões de algumas entrevistas passadas que fizemos a respeito de luto, de acolhimento no luto, a respeito do envelhecimento e da valorização da vida. Traremos também a experiência de alguém que passou pelo processo do luto em meio a todas essas mudanças que a vida nos trouxe por conta da pandemia. Nossas convidadas de hoje, Ceile Bernardo, de São Bernardo do Campo, do Centro Espírita Obreiros do Senhor, Elaine Cristina Guerra Cavalcante, de São Bernardo do Campo, da Sociedade de Estudos Espíritas Jardim de Luz, Elizabeth Simon Gaebler, que já é conhecida de vocês, da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo e do Grupo de Estudos Espíritas Dr. Eduardo Monteiro, Miltes Carvalho Bona, do Centro Espírita Obreiros do Senhor, também de São Bernardo do Campo, e a nossa também já conhecida, Tânia Fernandes Carvalho, do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, do Tatuapé, capital, São Paulo. Bom dia, meninas! Hoje teremos uma roda de conversa muito gostosa, todas nós. Vai ser muito bom estar com vocês, vai ser muito bom trocarmos as ideias. E aí, já dando bom dia também para os nossos internautas, Tânia Short, se eu não errei falar, a nossa querida Tânia está falando lá de Austin, nos Estados Unidos, Alcione de São Bernardo do Campo, Liliane de São Paulo e Helenira também de São Bernardo do Campo. Liliane, perdoe, me esqueci o nome da cidade. Tânia está deixando uma mensagem. Bom dia, minha querida Anice, adorei a mudança do horário no seu programa. É porque 3 horas de diferença, né? Ela dizia para mim, como que eu vou te dar uma entrevista? Vou ter que levantar 4 horas da manhã. Pois não, está resolvido, Tânia. Tânia, gente, é a atual presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. E nós vamos trazê-la para um bate-papo muito gostoso logo, logo aqui no nosso programa. Nossas queridas entrevistadas desta manhã têm já um currículo conhecido por vocês, com exceção da Ceile Bernardo e da Elaine Cavalcante. É, sim, o sobrenome é igual ao meu, e antes que comecem as brincadeiras, como sempre fazem, o Tavares já fez, vocês vão entender mais adiante, ela é minha irmã / cunhada, porque foi cunhada, hoje é irmã, né? E a Elaine tem uma experiência maravilhosa para trazer para a gente. Vamos lá. Ceile, a Ceile tem 2 filhas, 4 netos, está há 45 anos atuando na doutrina espírita, faz parte do Centro Espírita Obreiros do Senhor, participou de quase todas as atividades que essa casa maravilhosa, que é o meu berço em termos de aprendizado espírita, né? Foi lá que eu iniciei na Mocidade Espírita, então isso é de um orgulho danado para a gente. Tem a dona Miltes aqui, foi uma das nossas orientadoras, né, dona Miltes? E a Ceile faz parte lá, mas o que eu acho super legal é que a Ceile hoje, além de todas as outras atividades, depois de 2 filhas e 4 netos, faz faculdade de psicanálise e estagia. Ceile, que exemplo! Eu estou fugindo disso, já tentei várias vezes voltar a fazer mestrado, várias vezes a entrar numa nova faculdade, eu digo, ai não,
começar tudo de novo. Aí arrumou outra coisa para fazer. Bom, a Seile também tem 2 blogs. A Seile tem 2 blogs, gente. E um se chama Pátria Espírita blogspot.com e o outro As Cartas Vivas blogspot.com. Um fala sobre o espiritismo e o outro sobre o luto. Também a Elaine Cristina Guerra Cavalcante. Viu? Não é só Cavalcante, não, tá? Ela é guerra também, guerreira. Essa é uma guerreira. É professora de educação física, atuou na área por 36 anos, mas é especialista em dança na educação física e em natação para bebês. Ai, que delícia! É com a gente, cofundadora da Sociedade de Estudos Espíritas Jardim de Luz e da Sementes do Amanhã, Instituição de Assistência Social. Elaine também tem uma atividade grande no Espiritismo, de muito tempo, na Sociedade de Estudos Espíritas Jardim de Luz. Atualmente, ela é coordenadora de curso e desenvolve a atividade de entrevistadora e dirigente de tarefas, assim como a Ceile, Dona Mildes, assim como a Beth, assim como a Tânia, todas atuantes dentro do Espiritismo, mas sem mais delongas, vamos conversar, meninas. Vamos falar um pouquinho aqui. Num resumo, vamos assim juntar todo esse bate-papo maravilhoso, mas eu já vou dizendo para vocês, o centro é chegar a cada coração que está nos ouvindo, para que cada coração, mesmo que tenha sido indiretamente ou não, atingido pela questão da partida de alguém, partida, porque foi um dia a gente encontra, né? Da partida para outros ares, para a pátria espiritual. A Elaine está com uma experiência muito recente. Então, nós vamos começar aqui com um questionamento que nos foi enviado e que, com certeza, vai nos ajudar a conduzir esse trabalho até chegar na experiência da Elaine. E aí eu deixo à vontade para vocês para nos atenderem nas respostas dos questionamentos. Meninas, por que temos tanto medo da morte? Fiquem à vontade para se posicionar. Os microfones estão abertos. Bom, porque... Ceile, por favor, Ceile, quero te ouvir. Bom, é um prazer estar aqui. O meu bom dia a todos, muita paz. E agradeço a oportunidade, não é? De conhecer, de participar. Obrigada. Nós temos muito medo da morte, porque parece que a morte não está, vamos dizer assim, no nosso currículo do cotidiano, não é? Nós estamos sempre só buscando a questão do prazer e da felicidade. Mas a morte, ela é de fundamental importância para o nosso entendimento e conhecimento da nossa própria vida. E é uma das leis mais naturais, não é? Sobre as quais nós estamos submetidos. Então, nós deveríamos, vamos dizer assim, como diz Herculano Pires, termos uma educação para a morte. Porque, através da educação para a morte, nós vamos ter o quê? Um novo sentido de vida. Acho que é isso. Beth, adorei a resposta. Beth, você queria complementar? Como é que é? Tem pessoas que têm medo do nada, né? Fala assim, ai, nossa, eu vou morrer e vou deixar de existir. Tem as pessoas que têm o medo do desconhecido, né? Nossa, é um grande mistério, isso apavora muita gente. Tem aqueles que têm medo de perder os entes queridos, ou outros acham ainda, acreditam no inferno, no seu sofrimento eterno. E tem outra questão também, antigamente as pessoas morriam em casa. Então, havia a possibilidade de despedidas, de reconciliações, até o velório era feito em casa, então a família se reunia, os amigos, havia o apoio social que dava muito consolo. Hoje, muita gente morre no hospital sozinho, mas temer a morte é saudável até certo ponto, porque
a gente evita risco de morrer, tanto para nós como para os outros. O problema é o excesso, né, do medo, que se transforma em fobia, pavor, em grande ansiedade, que gera sintomas físicos, emocionais, mentais. Certo. E, Dona Milton, então, as causas do medo são essas, né? Por exemplo, as crenças, né? Por exemplo, a crença do inferno, ou eventos traumáticos. Então, uma pessoa que sofreu ameaça de morte, que passou por acidentes graves, que presenciou um grande sofrimento do ente querido na hora do desencarne. Então, o importante é buscar psicoterapia, o relaxamento, respiração, grupo de apoio. Certo. A Beth, A sua psicologia internet está... existencialista diz que Sua internet está está ruim. quicando. Tá um pouquinho ruinzinha. Se você conseguir ficar mais próxima do roteador, ou então deixar no 4G, fica melhor. Né? Enquanto isso, a Beth vai ajustando, parece que Dona Miltz quer se posicionar também, né? Muita paz a todos. A educação sem Deus, proposta, infelizmente, pelo sistema educacional, que nós necessitamos, com muito carinho e respeito, procurar colaborar com sugestões, faz com que a descrença aumente, o medo da morte aconteça, porque o desconhecido faz com que a criatura sinta-se apavorada. Quando há Deus como proposta de vida, a espiritualização da criatura, independente de qualquer religião, o amor programará recursos desde o ventre materno para que o amor a Deus possa buscar em Jesus o roteiro no Consolador prometido, que tem todas as explicações das parábolas que Jesus deixou para quando a humanidade estivesse em condições de analisar, assimilar e vivenciar os ensinos. Muito obrigada, Dona Miltz. É bem assim mesmo. A gente houve uma mudança, né, de entendimento de hábitos a partir das explorações do continente europeu, vindo para cá, trazendo a informação já distorcida desde os primórdios da inserção dos deuses romanos dentro da então nascente igreja cristã. Então, a gente sabe que tudo isso foi transformando, e transformando também aquela imagem do Jesus crucificado, que acabou criando aquele temor cada vez maior. Sabíamos que os apóstolos, eles se entregavam com todo o amor, com toda a garra, com todo o entendimento de que a vida não parava ali. E depois isso foi distorcendo, mas como assim, né? E ela não para ali mesmo. Mas, dentro disso que vocês três já nos posicionaram, o que é interessante a gente perceber, que num dos questionamentos que nos foi direcionado, há uma relação entre o luto e a religiosidade. Então, já praticamente está respondida a esse relacionamento, né? Entrou agora no ar o nosso querido Gilberto Quartarolo, lá de Santo André. Bom dia, minhas queridas irmãs, muita luz nesse trabalho, muita paz. Ô, Gil, muito obrigada, um abração para você. Então, voltando à nossa questão, por que gente, que quando
Nós temos tanta dificuldade, aí eu estou juntando vários questionamentos. Nós temos tanta dificuldade em lidar com o luto. Por que é que o luto ele tem tantas variações? Ele nos causa, como conversando com a Tânia, de uma certa oportunidade, nos causa gangorra emocional tão forte. Por que é que a gente carrega sentimento de culpa? E isso nós estamos falando de quem sofre o luto, porque nós estamos vindo no histórico das entrevistas. Conversamos com o luto, depois fomos para o convite à vida, né? E para a gente, envelhecimento e convite à vida. Então, para a gente poder entender o que eu vou perguntar mais adiante, eu preciso esmiuçar essa questão. Por que é que tudo isso? Dificuldade de lidar com luto, culpas excessivas. Elaine, se quiser se posicionar, se posicione, fique à vontade, não fique tímida, né? É a primeira vez dela e da Seile, né? Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho? Gostaria de falar. Primeiro, Helenice, obrigada pelo convite e feliz de estar vendo amigas. Conheço hoje Elaine e Dona Miltes, nossa querida, que fez o prefácio do nosso livro, Deixe-me Partir. Sempre é uma gratidão estar com ela. Eu complemento um pouquinho ainda da outra pergunta, quando surge o Espiritismo, né? E é tão interessante que a expansão do Espiritismo, ao meu ver, se deve à busca de querer saber. A gente tem histórias, né, lá na Revista Espírita, de Vitor Hugo, o grande escritor, procurando uma amiga de Kardec que fazia reuniões em sua casa, naquela época, 1800 e tanto, porque a sua filha, passando lua de mel, morre afogada num acidente no Rio Sena. E dali para diante, ele se debruça no estudo. E nós que estamos na Casa Espírita, nós que aprendemos tudo lá no Obreiros do Senhor, junto ao grupo que desenvolve a Seile agora virtualmente, né, Seile? E a Rosa presencialmente. Lenice, Tânia, um momentinho só, por favor. Eu queria só pedir uma gentileza a vocês. Enquanto a Tânia estiver falando, todas as outras meninas, desligue o microfone, porque senão dá o som fica reverberando. O pessoal já veio aqui me falar para alertar você. Então, enquanto uma estiver falando, a outra desliga o microfone. E vão ficar continuando escutando. Quando for falar, é só ligar o microfone, tá bom? Obrigado, Tavares. Menina, obrigado. Obrigada, Tavares. Então, na continuidade, nós vemos que quem nos procura na Casa Espírita, normalmente está envolvido ou uma morte ou um envolvimento espiritual, né? Um caso de uma obsessão ou alguma coisa nesse sentido. E nós, agora em outubro, vamos fazer 17 anos que estamos com o nosso trabalho de acolhimento a enlutados. E chega-nos pessoas que querem saber sobre o que o Espiritismo fala, porque estão vivendo o luto. E o luto, respondendo à pergunta proposta pela Helenice, ele vai depender dos vínculos que nós temos com nossos queridos que partem, né? E aí, também devemos dizer que não há dois lutos iguais, porque vai realmente depender dos amores, porque luto, na verdade, envolve amores. E na ausência, a Elaine deve estar sentindo isso intensamente agora, e como eu ouvi semana passada no nosso encontro amigo Tânia, eu sou espírita de berço, mas eu não imaginava que ao perder o meu pai, eu ia sofrer tanto. Então, da mesma maneira que ontem, uma mãe sonhou com a filha, no fim o grupo voltou-se mais sobre esse aspecto, porque foram vivências muito ricas, de eu estou morto sim aqui, fique calma, eu estou bem, para uma mãe. Então, a gente vê que a espiritualidade traz para nós respostas
para que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. O luto e culpa está de mãos dadas. Por isso que, às vezes, o luto demora tanto para ir mudando de fases e sair daquilo que nós, lá no Encontro Amigo, encontramos, eu acho que é uma palavra perfeita. O enlutado vive numa gangorra emocional. E a distância mais longa para o enlutado é da cabeça para o coração. Porque entender, a gente entende. Estava na hora, estava muito doente, estava bastante velhinho, ou foi necessário, mas trazer para o coração essa paz, isso tem a ver com o enfrentamento que precisa ser levado em conta, e esse enfrentamento ao luto envolve uma rede, desde psicólogos, psiquiatras, grupos de acolhimento, família, que normalmente, às vezes, não tem elementos porque a família está enlutada. Mas, às vezes, o ouvido, o abraço próximo de um familiar, ou apenas um olhar nos olhos, já vai servindo de medicamento para esse luto, né? Acho que as meninas têm muito mais para falar, principalmente a Elaine, que vive esse momento. Isso mesmo, Tânia, muito obrigada. Suas palavras, elas assim ecoaram aqui, elas foram ecoando. E eu espero que os nossos ouvintes e os internautas também tenham se sentido como eu. Só antes da Elaine, né, se manifestar, avisar que entrou a Zaya. Bom dia, Zaya, diga de onde você é. E o Bruno Bueno, que nos diga, Bruno, de onde você é, porque ele está falando em espanhol, então precisamos conhecer esse querido amigo, né? Vamos lá, Elaine, você quer se posicionar? Sim, bom dia a todos, bom dia às meninas, aqueles que porventura estão nos ouvindo hoje, nessa manhã. Como a Helenice disse, né, eu vivenciei por 2 vezes seguidas, né, em agosto, dia 19 de agosto faleceu meu pai, dia 20 de setembro faleceu meu marido. Então, eu acho assim, nós somos espíritas, né, como a Helenice já deu aí o nosso currículo, vivenciamos, fazemos os atendimentos fraternos na casa espírita, mas, na verdade, nunca estamos preparadas para uma avalanche, né, emocional. Porque, infelizmente, eu ainda me considero um ser imperfeito, né? Eu acho que eu ainda estou na escala de aprendizagem, de aprendizados. O Espiritismo realmente nos ajuda demais nesse sentido, porque apesar de toda dor e sofrimento, aquilo não pesa sobre nós como uma coisa insuportável, né? Que eu acredito que em outras pessoas que não tenham esse conhecimento, realmente fique muito difícil, né? E nós sabemos que agora, com a relação à pandemia, tem pessoas que perderam quase que a família inteira, né? Com 15 dias, mais ou menos, 10 a 15 dias que eu estava ainda no meu luto, né? Eu fiz atendimento, por exemplo, na casa espírita de uma mãe que também havia perdido em 15 dias o marido e o filho. E ela realmente estava desesperada. E eu resolvi fazer o atendimento por conta de eu estar passando pelos mesmos sentimentos que ela. Não sei se eu fui tão convincente ou um apoio tão grande quanto ela esperaria, né? Mas eu acho que ela encontrou em mim, vamos dizer assim, uma similaridade de problemas, né? Mas com relação a ela, na verdade, ela queria, achando, porque o Espiritismo podia ajudá-la,
a reencontrá-los, né? Por mais que eu dissesse a ela que neste momento, não, né, eles estavam com certeza sendo amparados e tudo mais, ela não se conformava. Ela achava que nós teríamos condições de chegar até eles e dizer como é que eles estavam e onde eles estavam. Então, às vezes, as pessoas têm essa visão do espiritismo, né? Que acho que a gente pode, de repente, se deslocar ou então ligar no telefone, né? E daqui para lá e perguntar, né? Oi, espiritualidade, como é que tá fulano? Como é que tá ciclano? E, na realidade, a gente sabe que não é isso. Então, assim, o espiritismo nos dá realmente um aporte muito grande de nós sabermos da continuidade da vida, da possibilidade das diversas reencarnações, né? Mas essa coisa que a Tânia falou, dessa gangorra emocional, realmente ela acontece, é muito intensa, né? E a culpa, ela vem de uma maneira de nós não termos a possibilidade de resolver aquele problema. É um problema que nós não temos como resolver, né? Nós podemos fazer as orações, mentalizar energias, o passe mental, mas é só. Então, nós ficamos impossibilitados no meu caso, né, tanto do meu pai quanto do meu marido, que foram pela Covid, nós não temos a possibilidade de estar junto, segurar na mão da pessoa, transmitir aquele carinho pessoal, tentar passar um otimismo, ficou um vácuo, né? Ficou um vazio, que é esse vazio que realmente machucou demais, né? Que eu acho que é o que está pegando em muitas famílias hoje em dia. Você não ter aquele momento, vamos dizer assim, de finalização daquele ciclo, né? De você estar com a pessoa, ou de você poder fazer um velório daquela pessoa, né? Os velórios estavam sendo, não sei como é que está agora, mas a pessoa saía num saco de dentro do hospital para dentro do caixão para dentro da cova. Então, fica assim uma coisa muito brutal para nós, né? Que estávamos acostumadas a ter um velório, um momento de despedida, aquele momento com os próprios familiares, né? Aquelas trocas de energia, que um vem, te abraça, te consola. Não tem nada disso, né? Então, ficou uma coisa inacabada, vamos dizer assim, né? É como se aquilo, simplesmente, a pessoa desintegrasse, né, da sua vida de uma forma muito brusca. E nós temos o hábito, né, de fazermos planos para o futuro, né? Então, você tem aquele plano, eu vou envelhecer junto, na verdade, vai ficar só eu e ele, um vai cuidar do outro, né? Nós vamos viajar, nós vamos fazer uma coisa, fazer outra, e, de repente, os nossos planos são cortados de imediato, né? Então, assim, nós nos planejamos para várias coisas, mas nós não nos planejamos para a morte. Em todos os sentidos, eu quero dizer, né? No sentido, inclusive no sentido material. Eu descobri que agora o mais importante para mim é procurar fazer um plano desse momento, né? Porque ele é também muito doloroso. Você está totalmente desestruturado e daí você tem que correr com papelada, com coisas, escolher caixão, e você não tem um plano funerário e você tem que arcar com muita coisa. Então, assim, tanto materialmente como emocionalmente, é uma avalanche muito grande em cima das pessoas. E as pessoas realmente ficam totalmente desestruturadas. É tão interessante, Helenice, se você me permite, a fala da Elaine, ela resume tudo aquilo que nós encontramos, né, Ceile, Beth, Dona Mildes, a quem procura a casa espírita, mas como é interessante a vivência desse momento que o planeta passa, porque antes era aquele
velório reduzido na família, como tão bem a Elaine disse. Hoje o velório é mundial. A dor é comum ao mundo. Nós estamos vivendo uma sala de aula muito intensa. Como se fora, no meu tempo, falava madureza, agora fala... como que chama? Supletivo. Supletivo. Espiritual. Então, nós estamos, ou aprendemos, ou aprendemos. Nós ouvimos a Maíse, que ela é de Brasília, uma expositora fantástica, Maíse Braga, e ela estava falando sobre isso e disse-nos que a pandemia mostrou-nos e nos faz nos mostrar a posição espiritual que nós estamos. Por quê? Mexe nas nossas entranhas e nós vamos reagir de maneira a retratar o que nós somos. Os bons estão mais bons e os maus, infelizmente, estão mostrando o seu lado mais difícil. E, às vezes, as pessoas nos perguntam, Tânia, por que isso? E a gente lembra, porque nos procuram muitas pessoas que estão enlutadas pelo suicídio. E hoje nós estamos vivendo o último dia, entre aspas, de estudo sobre esse assunto tão delicado. Nós temos uma esposa, o casal se dava tão bem, filhos, e ele pratica esse ato na busca de solucionar a sua dor emocional diante da esposa. E ela é uma pessoa corajosíssima, porque ela conheceu através da internet o nosso livro, procurou o grupo, está indo atrás, ela quer entender. Então, a nossa doutrina vem em socorro a essas pessoas. E é muito importante nós sabermos, né, que, infelizmente, a criatura, querendo resolver uma dor, ela angaria para si uma situação mais complicada. Então, nós devemos envidar todos os nossos esforços para ajudá-los nesse sentido, né? Dona Miltz deve ter muita psicografia lá nesse sentido, né, Dona Miltz? Sim, olha, Tânia, eu fico muito... Dona Miltz, por favor, fica mais pertinho ou põe um microfone. Ah, certo. É o seu que está reverberando, né? Certo. Eu estou muito feliz de estar com você. Não estamos ouvindo, Dona Miltz. É só comigo ou são todos? Não estamos, que pena. Acho que será? É o microfone da senhora está reverberando. O celular ligado, a senhora tem que desligar o seu celular e deixar só o computador. Deixar o note, porque mesmo perto, ele interfere e reverbera. Enquanto isso, a Ceile podia falar da experiência dela, né? Não é, Helenice? Não, antes da Ceile falar, eu ia fazer uma parte aqui. Que essa experiência que a Elaine traz ilustra perfeitamente todos esses processos que a gente vem entrevistando aqui no programa. O que eu acho interessante é que ela trouxe para nós um processo que a Beth abordou no programa dela. A Elaine falou, fizemos o plano de envelhecer juntos. E a Beth nos trouxe o quanto as pessoas... Olha a ironia. O quanto as pessoas têm medo de envelhecer. Então, nós temos aqui uma série, né, já, Dona Miltz, uma série de situações que são para cá e para lá. Por exemplo, a questão de me preparar para a verdadeira vida. A Dona Miltz trouxe isso muito bem, a Beth trouxe bem também na questão da educação da infância. Ao mesmo tempo, a educação não nos prepara para a velhice. E isso
pode ser um dificultador nas relações sociais e na relação consigo mesmo, que podem gerar o suicídio. Olhem só como tudo está intrincado. Não dá para falar suicídio, luto, envelhecimento, sabe? Não dá, é tudo muito junto. Isso daqui dá seminário, né? E aí, tratando essas questões, e vejam como que a Elaine coloca, como que todos vocês colocaram, a gente fica perdido. Ela foi o pai, por isso que eu a trouxe, fiz questão de convidá-la, ela foi o pai, em um mês certinho foi o meu irmão. Assim, a preparação da doutrina espírita, a dona Milton me colocou essa frase, eu achei maravilhosa, vocês não ouviram, só eu ouvi. Dona Milton falou para mim, a missão consoladora e orientadora do Espiritismo, não fosse essa missão, não fosse esse consolador prometido, eu nem teria aceito do Tavares o convite para começar o programa, porque ele realmente me acolheu de tal maneira que na véspera do desenlace do meu irmão, eu estava aqui na minha casa fazendo evangelho, e quando eu abri o evangelho, que esse não era o do lar, era o diário que eu faço, caiu mortes prematuras. Na hora que eu li aquilo, eu percebi a presença do meu amigo espiritual, e eu falei assim para ele, você está me avisando que o meu irmão vai embora, então? E ele só fez assim com a cabeça e sumiu. No dia seguinte, a Elaine me liga para dar a notícia. Então, gente, é uma doutrina bendita, consoladora. E, infelizmente, todos vocês têm razão. Não temos a preparação. Não encaramos essa vida como uma passagem necessária para a nossa evolução. A gente encara como aquilo que é meu, ficou. É aquele aperto. Agora eu vou deixar a dona Milton falar um pouquinho, novamente a Ceile, novamente a Beth, que eu gostaria de escutá-las mais, porque estamos abordando todas as perguntas. Não vai dar nem mais para pensar uma ou outra. Só antes avisar que a Tainá Cavalcante também está na sala, gente. A nossa Ceile é responsável do período da noite do diálogo fraterno, às terças-feiras, 19h30, quando nós iniciamos nos céus, na terça-feira de manhã, e lá vão muitos anos, e quando a nossa Tânia chegou para estagiar na tarefa e colocar para os irmãos do Tatuapé, foi para nós imensa alegria, porque no diálogo fraterno a criatura abre o coração. E falando diretamente para Elaine, a proposta que vocês tinham de envelhecer juntos poderá acontecer. E o mais importante, Elaine, você está se preparando, ouvindo a dor do outro, ao mesmo tempo, o seu querido na pátria espiritual, já com o conhecimento espírita, está se preparando também para a continuidade do projeto de amor que vocês abraçaram. Veja, durante o sono do corpo físico, você se preparando, sintonizando o amor de Jesus para compartilhar com aqueles que estão sofrendo, o seu querido não está sendo preparado também. E então, se ainda você não planejou, planeje hoje, converse com Jesus, diga
que lhe proporcione a oportunidade bendita de visitá-lo. E olha, Meilei tem feito tantas maravilhas quando o coração está em condição de aceitar resignadamente aquilo que não se pode mudar, que interioriza o amor e que se liga com Jesus, ele tem condição de escutar o anjo guardião, que é o nosso porta-voz de Deus. E aí é feito aquele planejamento para o futuro. E olha, você estará na posição de alguém que faz por merecer a visita onde ele está. O que me surpreendeu demais esta semana foi um caso que toda semana são casos graves de partidas. Não só pela pandemia, como também da problemática da desistência da vida. Veja, a criatura com os pais, os dois na UTI, entubados. O pai passou para a vida além da vida. A mãe desconhece ainda, mas ela está entubada também. Aí nós conversando com a criatura, a filha médica, ela chorava e dizia assim: eu não posso fazer nada com toda a estrutura da ciência. O que eu faço? É duro você dar uma resposta. Eu já vivenciei mortes e eu choro ainda, principalmente quando eu acompanho. Meu esposo fala que eu choro até por aqueles que eu não conheço, eu choro junto. Aí eu consegui que ela parasse de chorar e falei para ela: dialogue com Deus, peça a Jesus para você poder visitar onde está o seu paizinho, não para cobrar alguma coisa dele, mas por amá-lo. Olha, Jesus, vocês acreditam que na segunda-feira, em contato com ela me disse: eu fui esta noite, só que eu fui com a mamãe também, ela me falou. Que ela está entubada, poderia acontecer isso. Daí ela descreve o local em que ela visitou o paizinho. Eu digo isso para você, Elaine, mas para todos aqueles que choram a partida do ente querido. Jesus não escolhe crenças. Ele procura que vivenciem o amor. É o que basta. Muito obrigada, Dona Miltes, maravilhoso. Nossa, chorei o tempo inteiro aqui. Sempre com palavras consoladoras, né, querida? Sempre. Por isso que a gente ama ela. Por isso que eu a chamo de minha mestre. Ceile, Beth, eu vi que a Beth tentou falar, né? A Ceile também. Vamos ouvi-las? Beth e Ceile, vocês precisam abrir o microfone, uma de cada vez.
Eu concordo plenamente com toda a fala das meninas, não é? A experiência de cada uma, não é? E essa parte prática, vamos dizer assim, da vivência do luto, né? Dos acontecimentos, né? Que trazem. Mas eu busco agora a gente repensar um pouquinho, também na fala da Tânia, e relembrando Elaine, nessa gangorra de emoções, não é? E do início da minha fala, né, que nós precisamos de uma educação para o luto, de que o ser humano ainda precisa, de fato, conhecer-se, não é? E o luto, ele, embora seja uma dificuldade, é de uma riqueza imensa para esse autoconhecimento. Então, como Elaine falou, era uma gangorra de emoções, eu não conseguia contornar ou controlar isso. Então, é uma oportunidade, né, para que nós nos conheçamos de fato, como ser espiritual, mas como ser emocional, não é? Como toda essa emoção precisa ser elaborada, ser trabalhada. E por isso a importância, vamos dizer, no espiritismo, da filosofia, da ciência, da religião, porque nós precisamos estar elaborando isso para aprender também, não é? Como eu disse, a gente busca o prazer, mas a gente tem que aprender a perder. E nós não estamos acostumados a perder. A perda gera o vazio, gera a angústia. E tem que ser de elaboração essa perda, por mais que nós não queiramos. E essa é uma das questões do luto, não é? É exatamente permitir-se, vamos dizer assim, se desligar do outro, não é? Que se a gente for ver dentro do espiritismo, nós vamos partir, vamos dizer, de todos os relacionamentos no aprendizado do amor, mas nós temos que partir disso para a individualidade de cada um. E o luto nos oferta essa possibilidade, ou seja, de nós nos aprimorarmos, aprendermos a lição para essa individualização, ou essa individuação, não é? Onde, como mesmo o mestre nos ensina, né, Jesus, né? Um dia nós estaremos sós, um dia nós faz parte da evolução, faz parte da caminhada. Por mais difícil que seja, nós estamos conosco mesmo. Nós não dependeremos mais do olhar do outro. Mas acabou o amor? Não, porque esse amor ele está em plenitude dentro de você, para que você possa, vamos dizer assim, reverberar para o universo todo. Então, às vezes, a gente precisa do objeto do amor, né? Ou por causa disso que a gente tem a dificuldade da perda, por causa do objeto da perda. Mas há essa necessidade de encontro consigo mesmo. Então, eu diria para a Elaine que esse é o momento do encontro consigo mesmo, do aprendizado que você teve com seu companheiro, com seu querido, mas que trouxe para você essa grandiosidade que está lá dentro de você, está imerso dentro de você, e que completou, vamos dizer, o aprendizado do amor. Então, no momento do luto, nós temos que estar mais íntegros e plenos do que nunca. Só que o caminho é difícil, né? E a gente diz assim que o caminho é o Vale das Lágrimas, mas que a gente não pode acampar no Vale das Lágrimas. No Vale das Lágrimas nós caminhamos. Então, é um momento de grande aferição da nossa emoção, né? Porque a emoção trabalhada se torna em sentimento, e é esse sentimento de amor que nós estamos angariando, conquistando, ante todas as vicissitudes. Beth? A Ceile falou em elaborar o luto, né? Falou em caminho difícil. Então, a nossa mente é muito complexa, ela é cheia de significados. Então, o que cada situação, cada pessoa, cada objeto representa para cada um de nós, isso são significados.
a dor, a morte, a vida, tem significados diferentes para cada pessoa. Depende do conhecimento, então a doutrina espírita, né, nos traz um apoio, um recurso, um consolo sem conta, depende das experiências vividas, dos valores que nós internalizamos, então o luto é diferente para cada pessoa, depende da proximidade da pessoa que desencarnou, do vínculo que tínhamos com ela, das circunstâncias da morte. Se nós, né, nós que ficamos, somos crianças, adultos ou idosos, tudo isso acaba influenciando num luto mais ou menos angustiante, num luto mais ou menos desorganizador. E o luto tem fases. Viu, Elaine? O luto, assim, essas fases, elas se elastecem, se encurtam, se imbricam. Quem trouxe esse estudo foi Elizabeth Kluber-Rosemann, tanatologista, né, uma psiquiatra, ela já desencarnou. Então, a gente recebe um choque diante da notícia, a gente fica até num entorpecimento, ocorre uma desorganização de ideias, perdemos momentaneamente o sentido das coisas ou até da vida. E aí vem a primeira fase, que é descrença, negação. Depois vem a fase dos protestos, né? Então é aquela raiva, aquela inquietação, aquela tristeza, são emoções fortes, a gente se sente assim, impotente, porque não pode evitar a morte. Aí vem a terceira fase do desespero, o passado não volta. A quarta fase é a desmotivação, a apatia, a depressão. A quinta é uma reorganização, como a Seile falou, né? Elaborar o luto. Olha, Elaine, uma redefinição de papéis. Quem sou eu agora? O que farei? E eu tenho a possibilidade de desenvolver novas habilidades, novos aprendizados. Quer dizer, fazer esse crescimento interior, como disse a dona Milton, como disse a Seile, a Tânia, né? E aí nós acabamos, com o tempo, superando a falta do outro, porque nós nos readaptamos à nova situação. E a gente aprende com o que a vida nos oferece. Por isso que o luto não pode ser desprezado. A função do luto é restabelecer a saúde emocional e depois manter a saúde emocional. Porque se a gente despreza a dor e o sofrimento, se a gente acaba deixando de investir na própria saúde psíquica, emocional, social, física. Então, se necessário, procurar ajuda médica, buscar apoio social, sabe, para elaborar esse sentimento de pesar, de tristeza, vivendo as emoções, deixando esses sentimentos aflorarem, expressando os sentimentos, chorando, participando dos rituais de despedida, né? Porque aí tem a presença dos familiares, dos amigos que consolam, e aí nós vamos externalizando a dor, e se torna um luto saudável. Agora, se a gente reprime, se a gente nega, né, nós não compartilhamos essa dor, o luto acaba não sendo elaborado, nós ficamos presos ao passado, nós muitas vezes ficamos até inconscientemente, né, Seile, você que é psicanalista, fantasiando o presente. Como seria se esse passado voltasse? Isso é fuga da realidade, mas o passado não volta. E aí que a gente entra naquela fase da frustração, do desespero, da inconformação, da angústia, que acaba gerando doenças, comportamentos antissociais, revolta e, infelizmente, até suicídio. Então, no luto normal, o impacto da perda é amenizado e a pessoa volta com mais facilidade à sua rotina e em menos tempo, constrói novos vínculos e abraça novas atividades. É importante, de tudo que a Beth falou tão bem das fases, uma coisa que a gente fala no nosso encontro amigo, e quem chega, que está no início do seu luto, não acredita de pronto, o luto tem começo, meio e fim. Porque ele fica mais leve, porque e quando nós fazemos aquilo que tão bem a Beth comentou, Seile, dona Miltz querida, o que acontece? Nós vamos compreender, passar para a fase que a Elizabeth Kubler-Ross chama de aceitação, não vamos esquecer,
mas é uma saudade com amor, é uma saudade leve. Saímos aí do Vale das Lágrimas. Peguei para mim a sua frase, Celi. Não vamos... eu tinha ouvido falar, não vamos fazer ninho, né, da dor na nossa cabeça, mas gostei de sair do Vale das Lágrimas e caminharmos, não acamparmos. Não vamos acampar no Vale das Lágrimas, né? Vamos caminhar. Jesus caminhou o tempo todo, não é? Levando a boa nova, não é? Levando o consolo e a esperança a todos os corações. Nós também devemos, antes de todas as vicissitudes, continuar na caminhada, caminhando. Então, gente, antes, dona Milton, da senhora se posicionar, que eu sei que o que vem por aí vai deixar a gente mais emocionada ainda, né? Mas, assim, contextualizando para a realidade que nós vivemos hoje. O cuidado. Vejam, a Elizabeth Kubler-Ross, em 1969, traz esse estudo e dá um pum, faz assim, tum, pum, aquilo lá gira de uma tal maneira que todas as visões passam a enxergar diferentemente a questão do luto. Porque as mulheres, na maioria das vezes, as mulheres são viúvas, né? Elas tinham que agarrar nova vida e seguir. Por exemplo, ontem eu assisti aqui na Estação da Luz, inaugurou um programa da Filomena Queiroz, né, Tavares? Me corrija se eu estiver errada. Lá de Portugal, assisti o programa dela. Ela está falando com as mães sobre as cartas. Ela está falando com mães, porque ela é uma mãe cujo filho ela teve que devolver para a pátria espiritual. E assim, apaixonante o programa dela, falando do luto. Só que olha o que ela trouxe para abrir o programa. A carta que o Chico psicografou do Humberto de Campos para a mãe dele, porque ele desencarnou jovem. E as informações, a maneira carinhosa, e essa coisa dela contar a história que a mãe de Humberto de Campos foi guerreira. E aí eu fui lembrando das mães guerreiras, na minha análise, né, que existem, que estão aos montes por aí, que são as mães guerreiras, que são mães sozinhas, as mães guerreiras que têm que enfrentar filhos com deficiência, as mães guerreiras que se deslocam para onde for preciso para socorrerem, que vão às penitenciárias, né, nos domingos ver seus filhos, que são mães, filhas, mães, esposas, que são essas mulheres que têm que viver ainda todo esse luto, todo esse processo. E aí, enquanto ela falava, e enquanto vocês falavam, eu falava, nossa, parece que eu combinei com a Filomena de fazer um programa. A Filomena está faltando aqui no meio da entrevista. E pena que eu não conhecia esse lado dela antes. Mas eu penso assim, que então, aí trazendo todo esse contexto, que se justifica, sim. A nossa ciência hoje justifica tratar a questão do suicídio como patologia. Justifica, sim, tratar a questão do luto como patologia. Porque nós temos uma sociedade doente, mas doente porque aí a dona Milton trouxe isso de uma forma tão doce. Faltou Jesus desde lá atrás. Nós nos materializamos e nos afastamos dele. Isso estando mais próximo, talvez tivesse sido mais fácil para todo esse momento que a sociedade está enfrentando e que era previsto. Alguma coisa aconteceria para que voltássemos nessa quantidade imensa para que se preparasse um mundo de regeneração, né? Que ainda está longe, não é o mundo físico, é o mundo de nós mesmos, que nós vamos criar essa ambiência espiritual. Então, para a gente poder entender o porquê, o tema do programa foi esse que eu propus, né? Se precisar,
Conte Comigo, né? Estarei aqui, conte comigo. A proposta foi justamente essa, que vocês trouxessem tudo isso e que os ouvintes começassem a perceber não só a minha dor, não só o meu luto, mas que conseguissem distribuir o seu olhar, como dizia Leonardo da Vinci, um olhar de infinito, ou seja, eu vejo tudo que está ao meu entorno. E no ver tudo eu consigo ver a carência ali na frente, não só a minha, eu consigo ver o rebatimento que está acontecendo do meu processo de depressão ou do outro, o quanto isso dá de rebatimento no equilíbrio social. Porque é por isso que a nossa sociedade carece, por isso ela sofre, porque estamos cada um dentro da nossa redoma. Isso não significa que estamos aqui empunhando uma bandeira, vamos acabar com o luto, não é nada disso. Estamos querendo dizer que a solidariedade tem que estar mais presente em todos os sentidos. Dona Miltes. Uma das coisas que eu tive... Não estamos ouvindo, Dona Miltes. Como professora, foi uma Bíblia feita pela diretoria de ensino para que a lei que coloca a religião na escola pudesse atender todas as crianças e jovens dentro de uma proposta de valores éticos, morais e espirituais. Essa Bíblia chamava-se O Mais Importante é o Amor. Todas nós, professoras da escola da nossa região, dávamos a aula de religião para todos, sem dístico religioso. Nós tínhamos a minha vida toda como professora. A primeira reunião com os pais, eu combinava com eles, pedindo autorização, que era norma para a minha vida iniciar com uma prece, onde cada dia uma criança fazia de acordo com o coraçãozinho dele e a maneira de ser na família. Gente, eu lembro com carinho cada dia de uma criança e eu sentia a espiritualidade ali. E diante das perdas que se diz, a espiritualidade, certa vez, me chamou a atenção e disse assim: por favor, vamos substituir perda por entrega, porque a gente falava muito em perda do ente querido. Então, toda a nossa equipe combinou substituir a perda por entrega, porque nós não perdemos, eles continuam mais vivos do que nunca. E quanto menos se espera, eles vêm nos visitar. Agora, se o choro, as lágrimas, o desespero, a cobrança, o que eu vou dizer, eu pedi autorização para a esposa, se eu pudesse falar. Ela ficou tão revoltada pelo marido morrer de repente, que ela nos contou, e eu estou só passando porque ela autorizou. Ela disse: você foi, mas você vai ficar de castigo aqui comigo. E a entidade ficou. E o pior, ela ia dormir na cama, abaixava do lado dele.
ela puxava a coberta era puxada do outro. Então, ela estava escravizando aquele coração, porque ninguém perde, entrega. Agora, veja o sofrimento dela e dele, porque o espírito ficou agarrado. Agora, o que é muito importante quando se estabelece na casa espírita um programa à luz da doutrina espírita, é um atendimento espiritual para o lar, a implantação do evangelho em família, não importa o rótulo religioso. Agora, a equipe encarregada espiritualmente do departamento de desobsessão na casa espírita atende o lar. E aí é possível socorrer aquele coração que, neste caso, ela o escravizou e eles se adoravam. E ele se sentiu na obrigação de ficar ali, pelo amor carnal. Veja a espiritualidade ao ter a elevação pela prece, do jeitinho que a pessoa faça. Orienta-se a proposta dentro da visão espírita, mas a partir do momento que a família unida se reúne, não junto, porque junto é uma coisa e às vezes não está unida, e estabelece a luz, a bênção de Jesus. Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, visita os lares, é feita uma asepsia vibratória no recinto, e aquelas entidades que estão em sofrimento, porque eles dizem, eu estou vivo e você está chorando, eu continuo vivo, eu estou aqui. Agora imagina o sofrimento do espírito que desencarnou. Então, a equipe encarregada deste socorro na família traz aquele espírito para a reunião de desobsessão. Agora, é importante entender que não se perde, apenas viajou antes, mas preparou uma casinha, como nesse caso, o que eu escutei esta semana, Dona Mildes, a casa era toda de pedra, Dona Mildes, não é espírita, ela não tem religião. E eu estive lá, olha, foi uma emoção tão grande. Eu falei, meu Deus, que bênção! Os valores éticos, morais e espirituais que o Espiritismo nos ensina a vivenciar, quando a humanidade conhecer, a dor será aliviada e nós não teremos mais suicídio, porque a valorização da vida não está apenas nesse emblema aqui, mas está no coração da criatura. Muito obrigada, Dona Miltes, muito obrigada. Dona Miltes, só vou pedir para a senhora fechar o microfone, que está dando muito, muito eco. Pessoal,
Nossa, eu estou amando tudo isso. Programa, Tânia, também você podia fechar o seu, por gentileza. Dona Miltis, fechar o microfone. Isso, gente, ficou perfeito. Dona Miltis, a senhora consegue fechar o microfone, que está dando Já muito fechei, eco? Está já aberto, fechei. querida. Está aberto. Não, Então vamos assim mesmo. olha, aqui está com o sinal cortado. Mas tá aberto, não tem problema, dona Milton, a gente topa tudo. Eu quero dizer para vocês que esse primeiro retorno, né, de semana, da semana para outra, para esta, em estar com esse novo horário, para mim foi um presente da espiritualidade tê-las. Para que a gente possa, então, caminhar para o encerramento, porque só faltam 15 minutinhos, eu vou ler alguns comentários que eu acho que merecem ser citados, porque as pessoas, afinal de contas, se manifestaram, né? Por exemplo, o Bruno Bueno, que não falou de onde ele é, mas é de algum lugar, porque ele fala em espanhol, ele escreveu no final do último comentário: Tiempos de elegir la luz a la oscuridade, ou significa tempos de eleger, né? Eleger a luz ou a escuridão. Com certeza, Bruno. Graças, paz e amor. Tânia falou para gente, parece que falar de morte ou até falar em fazer testamento ainda são tabus. Concordo, Tânia, tem gente que se arrepia só de tratar desse assunto. Vanderlei nos diz, bom dia, bom dia. Livro de Chico Adeus, Solidão, relata cartas de psicografia muito importantes para as mães. Novamente a Tânia. Mesmo tendo Jesus no coração, o nosso momento evolutivo atual, de uma fé ainda abalável, não seria também responsável por tanto sofrimento diante do luto? Com certeza, né, Tânia? Ainda é uma vicissitude. Eu entendo pessoalmente que vicissitude não, mas nós transformamos qualquer coisa em vicissitude, né? Então, e a Liliane Cruz, ainda estamos aprendendo a colocar em prática a lição que o verdadeiro amor liberta. Que coisa linda, Liliane. Muito obrigada. Queridas amigas, eu acho que o Tavares, antes de encerrar o programa, logo nos momentos finais, vai fazer a divulgação da mídia da rádio, porque tem um programa fantástico que a rádio vai transmitir no dia 10 de outubro. Então, qual é a minha proposta a todas vocês? Um rápido tchau para o nosso público, porque estamos em muitas. E, dona Miltis, a senhora nos daria o prazer de, ao invés de eu encerrar com a mensagem e o nosso tchau tradicional, a senhora fazer uma prece de encerramento juntamente conosco, perdão, e aí faríamos assim, um carinho especial para todos aqui presentes. Tem mais um comentário. A Clara Ramos, é um bálsamo ouvir as palavras de pessoas tão iluminadas. Clara, olha, você falou tudo, essas meninas são todas iluminadas, sem exceção. Então, dona Milton, a senhora concorda em fazer a prece para nós, logo em seguida as nossas despedidas? Tavares, então nós vamos fazer as despedidas, a prece da dona Milton, e você logo entra em seguida com a mídia do programa, pode ser? Um, dois, três. Vamos fazer do nosso jeito. Então vamos lá, meninas, abram seus microfones, vamos nos despedindo. Eu vou aproveitar o gancho da dona Miltis e falar da frase que está no livro Jovens no Além, de Abraão Vadi Júnior, que ele diz, filho, que ele diz assim, se você me ama, deixe-me partir. Beth? Agradeço muito, muito estar aqui, é uma honra com todas vocês, né, essa oportunidade
Eu só queria, assim, lembrar que a saudade é uma palavra que só tem em português, mas é um sentimento universal. E a gente só tem saudades de quem a gente amou. Então, a saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena. Muito obrigada. Ceile? A minha fala é no sentido da gente refletir sobre, para o mundo de regeneração, né, sobre todos os aspectos que estão sendo trazidos para nós hoje nessa fala de todas, principalmente nessa questão da morte, nessa questão do velório, como a Elaine falou, né? Então, são tantas coisas que, vamos dizer assim, havia um condicionamento e que nós estamos agora sendo chamados, não é, para rever todas essas questões. Embora com muita dor, mas a necessidade, não é, de nós como sociedade, como ser individual, estarmos revendo essas questões. E até a própria Covid nos remete à questão, talvez, da mudança de alguma coisa genética que possa estar em nós e que precisa também ser modificado. Nós não sabemos. O mundo de regeneração está aí. Então, são tantos fatos, tantas situações para que a gente possa repensar. E o Espiritismo, dentro do plano da evolução, né, nos coloca exatamente a importância dessa reflexão. Obrigada, Ceile. Antes da Elaine fazer sua despedida, só dizer que a Alcione disse: gratidão, a nossa doutrina nos traz muito conforto e paz em nossa alma. Gratidão a vocês, meninas. Elaine, suas despedidas, depois Dona Miltes, a nossa prece de encerramento, e o Tavares entrará com a mídia. Então, nós temos que ser rapidinhas. Eu gostaria de falar muito mais coisas, né, para tentar ajudar aqueles que estão nos ouvindo um pouco. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é o que você tiver que fazer, faça agora, né? Não deixe para fazer amanhã, depois de amanhã. Faça agora. Se você tiver que amar alguém, ame agora. Se você tiver que perdoar alguém, perdoe agora. Se você tiver que viver, viva o agora. Porque nenhum de nós sabe exatamente o dia da nossa partida. Então, eu acho que o momento atual é o melhor momento da nossa vida. É isso. Obrigada. Dona Miltes. Deixa eu abrir aqui. Almas queridas, que Jesus, o médico das nossas almas, possa chegar de mansinho para aliviar todas as dores. Sabemos que o Evangelho, como consolador prometido que Jesus nos enviou, nos mostra o roteiro. Nós te suplicamos, Mestre amado, ensina-nos não apenas buscar conhecimento, mas vivenciar como nos ensinastes o amor que resumistes entre todos os profetas quando nos mostrou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ensina-nos, Jesus, a nos amarmos para conseguir espalhar este amor, começando com o próximo mais próximo, exercitando assim o amor a Deus. Guarda-nos na
tua paz, Mestre querido, e permita que esta paz irradie sobre a pátria querida, como coração do mundo previsto pelo teu infinito amor, Jesus, para que ele irradie paz. É necessário que a paz seja uma conquista individual para extravasar para o mundo inteiro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada, corações queridos. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todas vocês, obrigada ao nosso público que nos acompanha. Tânia está dizendo para a Elaine, muita força. E aí, Tavares, fazer a mídia da rádio. Muito bom dia, meninas. E aqui agora a rádio está completa, porque eu tenho as meninas do Rio e agora as meninas de São Paulo. Sabe o que é, meu amigo? As duas maiores cidades do Brasil. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. E essa peça na mesa foi algo emocionante. Certo? Foi mesmo. Recheado de muito sentimento. Muito obrigado a todas vocês por essa honrosa participação aqui na nossa Web Rádio Estação da Luz. Mas aí eu quero, além de tudo, falar aqui, passar todas essas pessoas que mandaram beijinhos e abraços, a começar pela Tânia, que é a culpada, né? O primeiro grau de tudo isso está acontecendo, e muito bem a Helenice sabe por quê, e a Tânia também, a Alcione, a Liliane Cruz, a Helenira Ribas, né? Deixa eu ver aqui, a Sandra Souza, a Zaia Araújo, Gilberto, deixa eu ver quem mais aqui, o Bruno, né? O grande Bruno aí que mandou, replicou muitas vezes aqui, cheio de mensagens, né? A Helenira Ribas, a gente já falou, deixa eu ver aqui a Tânia, o Vanderlei, grande Vanderlei, a Valderlei, né? A Liliane Cruz, a Clara Ramos, a Alcione, já agora no finalzinho, e a Simone, entre tantos e tantos que mandaram aí abraços e beijinhos para todas vocês. Muito obrigado pela honrosa participação. E aí, eu quero chamar, antes de fazer a divulgação da Web Rádio Estação da Luz, eu quero divulgar um evento que nós vamos realizar no domingo, dia 10. Dia 10 é o segundo domingo do mês de outubro, e nós vamos começar esse evento a partir das 9h30 da manhã até às 22h15. E vai ter como foco principal Maria de Nazaré, Francisco de Assis e, lógico, Allan Kardec, no mês do seu aniversário. 217 anos da última encarnação do nosso querido codificador. E vamos começar às 10 horas com a Heloísa Pires e o Herculano Pires, filho do Herculanão, junto com o Alberto Magno e Wagner Tadeu aí de São Paulo. Eles vão fazer o tema A Divina Mãe do Divino, né? A partir das 11 horas, a Doris vai fazer o tema Francisco de Assis, a humildade em pessoa, inclusive com a música, a oração de Francisco de Assis, uma harmonia maravilhosa que ela nos prometeu.
Logo em seguida, a partir do meio-dia, nós iremos para Salvador, na Bahia, falar com James Ney. Ele vai falar sobre Francisco de Assis, quando o amor venceu na terra. Já que nós estamos ali na Bahia de Todos os Santos, vamos fazer o contrário do que Cabral fez e vamos para Lisboa, em Portugal, falar com a nossa irmã Filomena Queiroz e a Ana Queiroz, sua filha, que vão desenvolver o tema Hipólito Leon Denizar Rivaio a Allan Kardec. A partir das 14 horas, voltamos ao Brasil pelo Espírito Santo. Nosso irmão Hélio Tinoco, lá de Vila Velha, vai fazer o legado de Allan Kardec à humanidade. E às 15 horas, melhor dizendo, voltamos aqui a Natal, no Rio Grande do Norte, com Amadeu Ferreira e sua equipe. Amadeu Ferreira, junto com o Nertan Jucá, que daqui a pouco vai aparecer, foram os parceiros e amigos que há 21 anos atrás começamos o programa Estação da Luz, não a Web Rádio, Estação da Luz, o programa. E ele vai falar de Allan Kardec e seus livros. Logo em seguida, Nertan Jucá, aqui de Natal, a partir das 16 horas, vai falar sobre a Meli, a mulher, Rivaí, o homem. Porque às 17 horas nós vamos ao Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, falar com Helena de Fátima e Rita de Cássia, uma das meninas do Rio, assim como tem as meninas de São Paulo, que vai falar sobre Kardec e a formação da Sociedade Espírita, a primeira casa espírita fundada pelo próprio codificador. Às 18 horas, nós iremos estudar o método pedagógico kardeciano, que vai ser defendido pelo nosso irmão Enzo Obama. E, em seguida, do Paraná, vamos para a terra de Padrinho, Padre Cícero, Romão Batista, Juazeiro do Norte, falar com Gonçalo Queiroz, que ele vai falar sobre Kardec e o emissário de Jesus. Em seguida, vamos para pertinho. Vamos para os Estados Unidos da América, ali na região de Nova York, falar com a Vanessa Ancioli. A Vanessa, além de ter o sobrenome de nossas filhas, é uma amiga de longas datas, ela é a proprietária e a mantenedora da Kardec Rádio, é a rádio mais antiga em divulgação no espiritismo nos Estados Unidos, 10 anos, e a programação da Kardec Rádio é toda no idioma nativo, no inglês. E fechando a partir das 21 horas, nós vamos ter o tema Maria de Nazaré, com seu Adoniran, com Dona Meire, a Alvanira, a Isabel e a Rosilane, que vão fazer justamente esse grande final. Hoje, nós iniciamos a nossa programação com o horário modificado. A partir das 8 horas, o Davidson esteve entrevistando o Maurício dentro do seu programa Energia do Bem-Estar. Agora, conversas espíritas, dentro do programa Semeando Luz e Amor, roda de conversa, com Helenice e as meninas de São Paulo. Daqui a pouquinho, às 15 horas, nós teremos o nosso programa em francês, a partir das 15 horas aqui, 20 horas na França, com o Gerard e a Livramento e a Alessandra. Às 18 horas, nós vamos falar com a nossa irmã Hilda, direto da Alemanha, Schneider. Ela vai fazer o programa O Evangelho por Emmanuel, Obediência Justa, direto da Alemanha. E a partir das 19 horas, um programa especial sobre a missão de Kardec, aqui com a equipe da Web Rádio Estação da Luz, e fechando a nossa programação do dia de hoje, o quinteto fantástico do Rio de Janeiro, a Nilceia, a Luísa, a Terezinha, a Valéria e o Paulo, vão fazer um mergulho no pensamento do Leon Denis, estudando o livro do próprio Denis, Cristianismo e Espiritismo. É essa a nossa programação para o dia de hoje. Muito obrigado, Helenice. Um bom final de programa. Gente, mais uma vez, agradeço de todo o coração a presença de vocês. Agradeço imensamente, meu coração não tenho palavras para agradecer a vocês. Convido-as a participar do programa na semana que vem, assistindo, prestigiando. Nós estaremos entrevistando, aviso a todos, a Sueli Pires, lá de Águas de Lindóia, que vamos entrar com o Outubro Rosa. Então, o nosso tema da semana que vem será a mulher, a água, a rosa, a tríade do amor. Nós vamos trazer aqui uma abordagem muito linda sobre todo esse contexto, essa relação e de tudo isso, a relação com a vida. Então, muito obrigada a todos. Vai aí o nosso imenso carinho. Nós vamos ter que, mais para adiante, juntar todos vocês para um outro bate-papo, para uma outra sessão. Amor infinito para vocês. A nossa felicidade
o nosso caminho, né, é construído, é uma construção de dia a dia. Então, são momentos que vive e construo. Brilhem comigo, somos luzes. Vamos lá!